Eu quero te levar a uma verdade que você precisa conhecer. Nesse momento, nessa exata hora, você vai ser orientado de coisas simples, que é muito importante você conhecer. É simples quando nós conhecemos as Escrituras. E você precisa conhecer ela para que você tenha conhecimento das verdades de Deus, para que você esteja firmado na rocha. Certo? Muita gente estão desapercebidos, entendendo que estão na rocha, mas estão na areia. Mas porém, eu quero levar para você agora uma orientação muito boa. 10 minutinhos. É só 10 minutinhos. Eu quero instruir você sobre uma questão importantíssima para você compreender. Um assunto simples de se explicar, mas importantíssimo para se entender. Então, nesse momento, eu quero falar sobre comunhão com Deus. Como eu posso ter essa comunhão com Deus? O sentido da comunhão com Deus, os princípios que as pessoas hoje estabelecem no meio religioso para uma comunhão com Deus, é totalmente errôneo, é totalmente contrário aos princípios de Deus. Tá certo? As pessoas hoje entendem que comunhão com Deus elas vão alcançar por meio da religião, da religiosidade, das suas devoções, as suas vidas religiosas, de viver uma prática de usos e costumes, de viver ordenanças dentro do círculo religioso. As pessoas entendem que comunhão com Deus é por se padronizar, por se moldar, por andar dentro da religião que faz você andar daquele jeito, daquela forma. As pessoas estão entendendo que comunhão com Deus depende de circunstâncias exterior. Não depende disso. Eu quero mostrar a você nesse momento o que faz uma pessoa estar em comunhão com Deus. Isso é o mais importante que a igreja precisa ser orientada. Pois, por falta de entendimento, as pessoas erram o caminho da salvação e desviam-se da verdade andando pela mentira, pensando que estão na verdade. A comunhão com Deus ela não depende do homem estar dentro de uma igreja 7 dias da semana, cumprindo as devoções, cumprindo usos e costumes, cumprindo os rituais, cumprindo os dias de culto, cumprindo as determinações de trabalhos. A comunhão de um homem para com Deus, de uma pessoa para com Deus, não depende de guardar regras religiosas, não depende de se fragilizar ou se escravizar dentro de conceitos religiosos. A religião, ela escraviza, não liberta. Jesus, ele liberta. A religião, ela cega o homem. Jesus, ele dá a luz. E eu quero dizer para você que comunhão com Deus não depende de uma pessoa estar dentro de um círculo religioso, sendo fiel a uma religião, guardando ordens denominacionais, usando o comportamento que a religião aplica para a pessoa viver, usando formas de usos e costumes que a religião determina para as pessoas viver. Não depende disso. A sua comunhão com Deus depende da determinação que você tiver no seu coração para guardar a palavra de Deus, que Ele te orienta. A comunhão de uma pessoa com Deus depende da determinação dela em guardar no coração, passar a praticar, se negar para viver a palavra de Deus. Isso é que faz o homem ter comunhão com Deus, guardar a palavra de Deus. Quero dar 3 exemplos de comunhão com Deus. O que faz o homem ter comunhão com Deus? O que faz o homem ser contemplado por Deus? Nós podemos falar de Daniel, um jovem, foi levado pelo Império Babilônico, estava na Babilônia, uma terra pagã, uma terra que as pessoas viviam abominações, mas porém ele se manteve fiel, se manteve firme, porque Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as práticas babilônias pecaminosas. O que levou Daniel a ter uma comunhão com Deus, a perseverar em estar firme na presença de Deus, foi o propósito do coração dele em guardar a palavra de Deus.
Porque se Daniel estivesse buscando uma comunhão com Deus por estar dentro da igreja, dentro de uma congregação, ele lá na Babilônia se corrompia, porque ele estava fora desse círculo de congregação. Mas o que leva o homem a ter uma comunhão com Deus, estar firme e vencer esse mundo, é a determinação que ele coloca no coração em guardar a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus é se submeter a tudo que Deus nos orienta. É se submeter a tudo que Deus nos mostra através da sua palavra. E não é se submeter ao que as religiões, as denominações, os líderes das igrejas determinam para o homem viver e guardar. Comunhão com Deus. Vou dar outro exemplo de comunhão com Deus. É você determinar no seu coração guardar a palavra de Deus. Isso vai fazer você ter comunhão com Deus e o poder de Deus manifestar em sua vida. Outro exemplo, José. José estava no Egito, porém estava em comunhão com Deus. Uma comunhão tremenda de José com Deus. Não porque José estava vivendo dentro de um círculo religioso, guardando devoções religiosas, guardando orientações de denominações, vivendo dentro de igreja, não. José estava em comunhão com Deus, mesmo lá no Egito, porque ele determinou no seu coração guardar a palavra de Deus. Quando a mulher de Potifar vem até ele para tentá-lo, ele tinha ali toda a oportunidade para pecar e ninguém ia ver. Mas ele tinha um compromisso com Deus, ele conhecia a palavra de Deus. E ele disse, não pecarei contra o meu Deus. Porque Deus ele está nos contemplando 24 horas em todos os lugares. E quando o homem propõe-se guardar, se render, se submeter à palavra de Deus, o homem ele é fiel a Deus. Ser fiel a Deus é guardar a palavra. Independente de qualquer situação, você esteja onde estiver. José estava no Egito. Não estava dentro de igreja, nem em congregações, e nem estava cumprindo o ritual religioso de nenhuma organização religiosa. José estava guardando a palavra de Deus em todo o tempo da sua vida, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. O que faz o homem ter a comunhão com Deus é a determinação que ele bota no coração de guardar a palavra de Deus, de se submeter à palavra de Deus. Mas que isso aconteça, é preciso conhecer a palavra de Deus, para não ser escravo de determinação, de usos e costumes e nem de ordenança de homem. Pois que Jesus diz, em vão o povo me adora, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. Porque você só vai ter comunhão com Deus, só vai ver o poder de Deus na sua vida, só vai estar dentro, aleluias, do esconderijo do Altíssimo, descansar na sombra do Onipotente, se você guardar a palavra do Senhor. Para ter comunhão com Deus, é preciso guardar a palavra de Deus. Outro exemplo de comunhão com Deus, independente da situação. Os 3 jovens na Babilônia. Esses 3 jovens, ele houve uma situação, houve um momento que eles se manteram firmes diante de uma ameaça. Estavam ali sendo ameaçados em perder a vida, mas eles se manteram fiéis a Deus, porque o homem só pode se manter fiel a Deus. Se propor no seu coração guardar a sua palavra. Eles foram corrompidos a transgredir a palavra de Deus, a pecar contra Deus, eles foram seduzidos, eles foram ameaçados a viver as práticas da Babilônia, eles foram coagidos para não guardar mais a palavra de Deus, foram orientados a se prostrar diante de uma imagem de escultura. Mas eles não se prostraram, porque eles entendiam que a palavra de Deus nos ensina que não devemos se prostrar à imagem de escultura, seja ela de quem for. E eles guardaram a palavra de Deus. Não se prostraram diante da imagem do rei da Babilônia. E foram levados para ser lançados na fornalha. E foram lançados numa fornalha. Mas até com a ameaça de perder as suas vidas, eles se manteram firmes na palavra de Deus. Por quê? Porque eles colocaram no seu coração o propósito de ser fiel a Deus. Não porque estavam dentro de uma religião, não estavam cumprindo devoções religiosas, não porque estavam 7 dias dentro de uma igreja, porque isso não faz o homem ter comunhão com Deus e nem firma ninguém na rocha. O que faz o homem estar firmado na rocha é o homem, é a pessoa determinar no seu coração em guardar a palavra de Deus. As pessoas estão entendendo errado hoje. Acha que por estar dentro de um círculo de cerimônia religiosa, acha que por estar dentro de uma observância de guardar usos e costumes, acha que por estar submisso aos trabalhos que a igreja determina, a denominação, os líderes, acham que com isso estão com comunhão com Deus.
As pessoas esquecem que comunhão com Deus, o que Deus nos chamou para viver foi a sua palavra e não religiosidade. O que Deus nos chamou para ser reverente e obediente foi a sua palavra em primeiro lugar. Esses 3 jovens propôs no seu coração, mesmo que perdesse a vida, mas guardar a palavra de Deus e não se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor. O nosso maior dever como crente, como cristão, o nosso maior dever, a nossa maior devoção é em guardar a palavra de Deus. Nós precisamos guardar a palavra de Deus. Isso nos faz ser diferente diante deste mundo, diante do sistema. Quando nós guardamos a palavra de Deus, isto nos santifica. Quando nós guardamos a palavra de Deus, isto nos faz estar firme e de pé na presença do Senhor. Quando nós guardamos a palavra de Deus, isto nos faz ser povo de Deus. Quando nós guardamos a palavra de Deus, isto nos dá direito a ser recebedor das bênçãos de Deus. Porém, tem pessoas que estão tendo um conceito errado, entendendo que só são santificados, que estão firmes, que vão receber a bênção se estiverem observando as ordenanças religiosas, se estiverem cumprindo as devoções nos dias de culto, se estiverem 7 dias dentro da igreja, se estiverem se vestindo como a religião ordena, se estiverem guardando os princípios da religião. Mas não é isso que faz o homem ter comunhão com Deus e ser alcançador das suas bênçãos. É guardar a palavra. Isso é o mais importante. As pessoas estão esquecendo de guardar e observar a palavra para se submeterem mais à ordenança religiosa, a preceitos que são de homens e não de Deus. E com isso, você não vai alcançar nenhuma comunhão com Deus. Você vai estar se enganando e vai se decepcionar ao findar o labor da tua vida, quando a morte chegar até você. Porém, eu quero mostrar 2 coisas aqui. 2 coisas que eu quero orientar você sobre orientações erradas que as pessoas têm hoje dentro das igrejas. Uma das primeiras é: as pessoas são orientadas de que só vão receber a bênção de Deus se for para os cultos, se for para as igrejas. Ah, você não veio para a igreja, perdeu a bênção. Ah, você não vai para o culto, perdeu a bênção. E as pessoas são ensinadas sobre isso. Ah, você não vai perder a bênção. Ah, você não vai. E as pessoas vivem dentro desse conceito, se escravizando e sendo levada a viver a rotina religiosa. Porque a palavra de Deus não nos ensina assim. Bênção de Deus, o homem só alcança, não é se estiver dentro de uma igreja. O homem só alcança se estiver guardando a palavra de Deus. Eu quero mostrar para você o que a palavra nos ensina. 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Primeiro, a bênção não é eu que tenho que buscar. A Bíblia me ensina que a bênção vem até mim. Segundo, para ela vir até mim, não é eu indo à igreja, não é eu cumprindo devoção religiosa. Ela vem até mim quando eu der ouvido, guardar, viver a palavra do Senhor. As pessoas ensinam errado. Eu vou ali buscar minha bênção. Venha buscar sua bênção, venha buscar sua bênção. Porque é isso que ensinam hoje nos púlpitos. Não fique em casa não, venha buscar a sua bênção. E a Bíblia diz que a bênção não é eu que tenho que correr atrás dela. Ela vem até mim quando eu guardar a palavra de Deus. Isso que me dá comunhão com Deus. Isso que me faz alcançar as bênçãos de Deus. É quando eu guardo a palavra de Deus. Outra coisa também que eu vejo muito, irmãos, eu estou trazendo para você instruções que vai abrir o seu entendimento para você sair desse engano que está sendo hoje dentro das igrejas ensinado, que perverte os princípios de Deus, que pode ser um dano espiritual na sua vida. As pessoas hoje são orientadas a ir para a igreja, campanha da chave. Mas para que essa campanha de chave? Qual é o objetivo dessa campanha de chave? Qual é o objetivo das pessoas ir a esta campanha? Receber uma chave, que muitas vezes dão uma chave lá, um objeto, uma chave, para as pessoas abrir as portas. Abrir o quê? Porque a Bíblia não ensina isso. Deixa eu ler um texto para você. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Diz assim, o Senhor Jesus falando: eu sei as tuas obras,
Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você quer uma chave para abrir o quê? Porque quem vai abrir todas as portas que estiver fechadas na tua vida é Jesus. E você não precisa ir para uma campanha buscar chave para abrir alguma coisa. Você tem que crer na palavra. Você tem que crer que é Jesus quem abre as portas que estão fechadas, que são impossíveis para o homem. Não adianta campanha, não adianta esse conceito falso sendo pregado no meio da igreja evangélica. Você precisa cair de volta em si e voltar à palavra e conhecer a palavra. Jesus está dizendo: eis que pus uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então está aqui uma orientação para você. Comunhão com Deus, as bênçãos de Deus, prosperidade espirituais, vida com Deus, céu, você só pode obter se guardar a palavra de Deus. Não é viver uma devoção religiosa. Não é cumprir um calendário de ida à igreja. Não é cumprir princípios e conceitos de homens. É cumprir a palavra de Deus. Por isso, você precisa conhecer a palavra. Você precisa se dedicar mais em conhecer a Bíblia, o que ela nos ensina. Porque você conhecendo o que a Bíblia nos ensina, você vai conhecer o que Deus nos ensina. E você não vai ser mais enganado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porém, eu, evangelista Wellington Ramos, mais uma vez, com a graça de Deus, deixo essa instrução para você. E que Deus continue te dando a oportunidade de conhecer a sua verdade. E que você tome a decisão e creia na verdade enquanto é tempo. Que Deus assim continue te abençoando. Visita-nos na nossa página no Face e no nosso canal no YouTube. Evangelista Wellington Ramos, deixando para você a paz do Senhor Jesus.